O cessar-fogo deveria evitar exatamente isso. Mas agora, a região está mais uma vez à beira do abismo. Acusações são trocadas, enquanto Hezbollah e Israel se culpam mutuamente pela mais recente escalada mortal ocorrida no fim de semana. Hoje, no Jerusalem Minute, contamos com a presença do porta-voz internacional do gabinete do Primeiro-Ministro e major da reserva das FDI, Doron Spilman, para nos ajudar a analisar a situação. Bem-vindo de volta ao Jerusalem Minute aqui na JNS TV, Alex. Talvez uma nova estratégia dos Estados Unidos em relação ao Irã. Relatórios indicam que os Estados Unidos parecem cada vez mais focados em enfraquecer o Irã por meio de sanções e pressão econômica, em vez de meios militares. Bem, eu acho que isso, na verdade, indica que Trump não quer se envolver em outro conflito militar, pelo menos no curto prazo. E isso pode durar até o fim das eleições de meio de mandato. Mas está claro que ele quer continuar intensificando a pressão econômica. E há boas perguntas aqui. Por que eles aliviaram a pressão econômica, afinal? Sabe? Por que eles suspenderam o bloqueio? Se eles tivessem mantido o bloqueio desde então até agora, é provável que pudessem ter evitado alguns desses confrontos militares que vimos nas últimas semanas e meses. E o Irã estaria muito mais avançado em seu colapso econômico. Mas eu acho que, novamente, Trump deixa claro sua preferência por não se envolver militarmente. Eu não acho necessariamente que isso signifique que os Estados Unidos não vão se envolver militarmente. Eu só acho que, pelo menos por enquanto, Trump está mostrando suas cartas, dizendo não à ação militar, e sim à pressão econômica. Claro, as eleições de meio de mandato no começo de novembro. Mas no fim de semana, o presidente Trump disse que pretende tornar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Vamos conferir esse trecho. E depois que terminarmos de derrotar o Irã, que já está sendo duramente derrotado, muito em breve vou declarar o Estreito de Hormuz território dos Estados Unidos. Alex, o que você acha desse trecho? O presidente Trump com essas declarações ousadas aqui. Isso é realista ou é só algum tipo de piada do presidente? O que você acha disso? Bem, Definitivamente é uma declaração que provavelmente vai irritar os iranianos. Não consigo imaginar que eles ficariam felizes em ouvir que o presidente Trump está falando em transformar o Estreito de Hormuz em território americano. Quero dizer, vamos lembrar que o Estreito de Hormuz não é território iraniano. Não pertence ao Irã. Não pertence a Omã. Não pertence a ninguém. É uma via navegável natural internacional que deveria ser aberta e acessível ao público. Os Estados Unidos não deveriam ser donos dela. O Irã não deveria ser dono dela. Ninguém deveria cobrar pela passagem de navios por ali, nem taxas de proteção, nem qualquer outra coisa. Mas eu acho que o presidente Trump está indicando é que ele não vai permitir uma situação em que o Irã ou o Omã cheguem a um acordo onde eles reivindiquem a posse desses estreitos. E nós ouvimos muitas vezes nas últimas semanas que o Irã e Omã estavam negociando um acordo e os Estados Unidos estavam, você sabe, meio que observando para ver que tipo de acordo esses dois países iriam fechar e concluir. E aqui eu acho que o Trump está deixando isso claro. Não, os Estados Unidos vão ser pelo menos o protetor do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos vão ser a única força que vai garantir a liberdade de passagem para todos os navios por esse estreito. Alex, como você disse, o Irã já rejeitou, aliás, a reivindicação americana em relação ao controle do estreito. O presidente Trump também alertou os americanos de que o confronto tem um preço econômico, referindo-se aos altos preços da gasolina como um custo necessário para impedir que o Irã adquira armas nucleares. Sim, bem, vemos que o preço da gasolina está acima de $4 por galão nos Estados Unidos. Isso é algo que Trump definitivamente queria que fosse mais baixo. Você sabe, ele sempre fez campanha sobre isso. Ele sempre falou sobre baixar os preços da gasolina dos altos níveis que estavam durante o governo Biden. Para Trump, reduzir os preços da gasolina é uma meta econômica importante. No entanto, enquanto o Estreito de Hormuz continuar nessa situação de instabilidade, o que vemos é que o preço da gasolina simplesmente continua subindo. E, enquanto isso, se Trump não estiver disposto a ordenar que os militares entrem para tomar o controle do Estreito de Hormuz de uma vez por todas, ele agora precisa explicar ao povo americano que há um custo aqui em relação ao que já aconteceu militarmente em relação ao Irã, assim como a pressão econômica contínua
que é uma estratégia que pode levar semanas, meses ou até anos para se desenrolar. Então, passar essa mensagem para o público americano parece fazer parte da campanha antes das eleições de meio de mandato para justificar a contínua alta nos preços da gasolina. Alex, ao mesmo tempo, tivemos violações do cessar-fogo, tanto pelo Hezbollah no Líbano, quanto pelo Hamas em Gaza no sábado. O primeiro-ministro Netanyahu enviou a seguinte mensagem esta manhã: o Hezbollah violou o cessar-fogo no Líbano e atacou nossos combatentes dentro da linha amarela. 3 soldados das FDI ficaram gravemente feridos no ataque. Então, Alex, pelo que sabemos, um drone suicida lançado pelo Hezbollah teve como alvo soldados que protegiam comunidades israelenses na fronteira. 3 soldados ficaram gravemente feridos nesse ataque. Ao mesmo tempo, o ministro da Defesa, Katz, promete acertar as contas em todas as frentes, referindo-se tanto ao Líbano quanto às violações do Hamas ao atacar posições israelenses em Gaza. Você vê mais adiante na citação do primeiro-ministro, ele diz que as forças de defesa de Israel estão agindo de acordo com a política do escalão político e estão eliminando qualquer ameaça às nossas forças e cidadãos, tanto no Líbano quanto em Gaza. Então, o que você vê é que as forças de defesa de Israel precisam continuar em estado de máxima prontidão e estão reagindo contra o Hamas em Gaza. E, teoricamente, Israel já tem um acordo de cessar-fogo que foi assinado há meses, mediado pelos Estados Unidos. E o plano de 20 pontos, que foi implementado, deveria ser supervisionado por esse Conselho de Paz, mas o Hamas, aparentemente, se recusa a se desarmar, como muitos de nós já especulavam que seria o caso. E a mesma coisa no Líbano. Mesmo havendo um acordo de cessar-fogo que Israel assinou com o governo libanês, a parte que não assinou esse cessar-fogo foi o Hezbollah. E o Hezbollah é, na verdade, a força que tem atacado Israel. Então, Israel quer estar em uma situação de cessar-fogo, mas continua tendo que atacar o Hamas em Gaza, assim como o Hezbollah no sul do Líbano. Para falar mais sobre o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, é uma honra receber Doron Spilman, o porta-voz internacional do gabinete do primeiro-ministro, aqui no estúdio. É um prazer vê-lo, Doron. Eu me sinto em casa de novo, Josh. Você está em casa. Sempre estará em casa aqui na JNS. É ótimo tê-lo aqui. Vamos falar imediatamente sobre a situação no Líbano durante o fim de semana. Hezbollah atacou soldados israelenses dentro da zona de segurança ao longo da fronteira libanesa, uma clara violação do cessar-fogo. Israel respondeu. Relatórios indicam 11 mortos no Líbano. Muitos deles, ou melhor dizendo, vários deles, eram civis. Mas, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro, o Hezbollah colocou civis deliberadamente dentro do complexo, sabendo que Israel iria retaliar. Sabe, isso é realmente algo que as pessoas não conseguem entender. Na verdade, eu estava conversando com minha mãe, que me ligou. Ela é americana, e perguntou o que aconteceu no Líbano. Eu disse, mãe, o mundo realmente não consegue entender o quão perversas essas pessoas são. Eles atacaram nossas forças na zona de segurança. Então, de acordo com a zona de segurança, estamos falando de apenas alguns quilômetros da fronteira de Israel. Nossos soldados estão desmontando a infraestrutura. Um drone suicida vem e os ataca, em violação ao acordo que foi feito, o acordo de cessar-fogo. Então, eles provavelmente sabem, com base na inteligência israelense, que vamos descobrir de onde veio essa ordem e atacar. Então, o que o cara faz? Ele pega, aparentemente civis, de acordo com o que estou lendo, a própria família dele, e os leva para um quartel-general militar. Quero dizer, quem faria isso? O que ele está pensando? Ele está pensando o quê? Talvez alguém vá perceber e nós não vamos atacar. Ou, quando atacarmos e o eliminarmos, então ele sacrifica toda a família dele. Assim, ele pode apontar, mesmo em sua morte, apontar o dedo para Israel e dizer que vocês mataram civis. É tão absurdo e, sabe, a história começou a se desenrolar ontem. Eu estava com o primeiro-ministro, e era Shabbat, e a história estava se desenrolando. E nós podíamos ver para onde a história estava indo. E, conforme as informações chegavam, nós percebemos, eu estava sentado com eles, o quão absolutamente importante era tentar esclarecer a história. Bem, não há uma questão fundamental aqui, já que Israel assinou um acordo de cessar-fogo com o governo do Líbano, mas o governo do Líbano não está atacando Israel dentro da zona de segurança. Há uma organização terrorista, o Hezbollah, que aparentemente ainda se considera em guerra com Israel. Então, como pode haver um acordo de cessar-fogo se o Hezbollah, uma organização terrorista que nem sequer assinou o acordo de cessar-fogo, violando o acordo de cessar-fogo? Como isso funciona? Olha, todo o acordo de cessar-fogo realmente se baseia em uma coisa. O Hezbollah não pode estar envolvido. Ou seja, se olharmos para isso, Líbano e Israel estamos lado a lado há 80 anos. Durante a maior parte desse tempo entre Israel e Líbano, as coisas foram pacíficas. Mesmo em 1948, Israel assinou um acordo de armistício cedo com o Líbano. Em 67. O Líbano, você sabe, disse que iria participar. Mas eles realmente não entraram na guerra. Israel, até
1982, quando tudo mudou. Israel, houve talvez apenas 6 incidentes de fronteira durante todo esse tempo, quase nada. O Hezbollah entra em cena, tudo muda. Então, todo o acordo se baseia na ideia de que esse novo futuro que está sendo construído, tudo depende de uma coisa. O Hezbollah precisa estar fora do cenário. E, você sabe, me perguntaram, continuam me perguntando, bem, isso significa que as negociações estão desmoronando? Eu disse que é exatamente o contrário. Isso mostra porque o acordo precisa ser assinado e as negociações precisam avançar rapidamente. Tem que ser algo real, porque veja, o Hezbollah fará quase qualquer coisa. E, sabe, esse ataque não é só que eles atacaram nossos soldados. De onde eles atacaram? Eles atacaram diretamente da área do Castelo de Belfort, na Alta Hir Ridge, certo? Basicamente, o que aconteceu? Esse é realmente o eixo do mal que foi construído dentro do Líbano. Por décadas, o Irã, talvez até a Coreia do Norte, novamente, de acordo com relatos estrangeiros, construíram essa terra de túneis. É chamada de Terra dos Túneis. E as forças de defesa de Israel conseguiram concentrá-los além daquela crista. E eles sabem que estão prestes a perder toda a sua posição. Essa era a segunda linha de defesa deles. E por isso, eles estão tentando, antes que a gente chegue mais perto, atacar nossas tropas. Porque eles sabem que estão perto de desaparecer. E nós só precisamos continuar avançando e nos aproximar do Líbano. Acho que podemos encerrar isso. Bem, não é todo o propósito do compromisso israelense nas negociações de cessar-fogo que Israel, na verdade, recue ainda mais. Certo que Israel tinha avançado até o rio Litânia. Foi ali que eles estabeleceram a linha amarela. Depois, eles foram um pouco além, até o castelo de Balfour e alguns outros pontos estratégicos. E agora eles estão realmente se retirando de 2 zonas piloto específicas, nas quais o exército libanês deveria garantir a segurança dessas áreas. Mas vimos que o Hezbollah está operando tão ao norte quanto Beirute. Então, como você elimina o Hezbollah se a única força capaz de eliminar o Hezbollah é as forças de defesa de Israel? E as forças de defesa de Israel estão sendo solicitadas a recuar para mais perto da fronteira israelense. Olha, toda a área piloto não está nessa região, está em uma área diferente. Mas, como eu continuo explicando, sabe, é um projeto piloto. O júri ainda não decidiu sobre o projeto piloto. Quero dizer, não podemos dizer, uau, o projeto piloto deu certo com aplausos ao fundo. Neste momento, estamos esperando o exército libanês entrar e mostrar que eles realmente podem, que eles são capazes de desarmar o Hezbollah. Isso não é uma tarefa fácil, e por isso não vamos sair. Na verdade, já estamos lá antes. Estamos perto da Cordilheira Altai aqui, que é onde o Hezbollah construiu esse enorme, é como um pentágono subterrâneo. É inacreditável o que eles fizeram ali. Estamos nessa área, estamos operando nessa área. Fomos muito claros sobre isso. Não podemos recuar até que o exército libanês avance. Então, a bola está realmente com eles. E Israel está esperando, estamos torcendo por eles, para que consigam desalojar o Hezbollah. Se eles não conseguirem desalojar o Hezbollah, então não há nada no caminho. São 10 milhas entre o Hezbollah e as comunidades israelenses. Não vamos a lugar nenhum. O primeiro-ministro foi super claro. Não vamos sair a menos que vejamos isso acontecer. O que daria a Israel qualquer indicação de que o exército libanês é capaz de enfraquecer o Hezbollah? As áreas para as quais recuamos são vilarejos que estavam livres do Hezbollah. Você está falando de vilarejos que não têm Hezbollah neles. À medida que recuamos e o exército libanês avança, essa é uma zona piloto para garantir que o Hezbollah não consiga entrar nesses vilarejos. Se de repente esses vilarejos começarem a levantar bandeiras do Hezbollah, teremos um problema muito sério em nossas mãos. Se eles conseguirem manter esses vilarejos e mantê-los seguros e depois expandir essa presença, é como qualquer coisa, certo? Você quer colocar alguém à prova. Você sabe. Primeiro de tudo, pegue o sistema que está funcionando mais ou menos e garanta que você não vai estragar tudo. E então, siga em frente e use o seu próprio sistema. Então, é aí que estamos agora. Vamos falar sobre a situação no local. Israel retaliou atingindo um comandante de batalhão da força Raduan do Hezbollah. E eu só quero saber agora o que podemos esperar nas próximas horas, nos próximos dias, em termos de uma possível retaliação do Hezbollah a esse ataque. O que sabemos? Olha, eles estão retaliando de qualquer jeito. Essa é a força Boter deles. A força Boter é como a ponta de lança da força Raduan deles. Esses são os caras que foram treinados por anos, treinados pelo Irã, financiados, altamente financiados. Eles têm equipamentos excelentes. Eles conhecem todo o terreno. Esses são os caras que operam naqueles túneis. Você acorda eles no meio da noite e eles sabem como atacar Israel. Esse era um dos principais comandantes deles que nós matamos. Olha, eles estão atacando de qualquer jeito. Nosso problema todo, nossa situação toda, é que eles estão sempre tentando atacar. Nós estamos protegendo. Eles estão lançando esses drones suicidas e eles vão continuar fazendo isso. A única razão para eles pararem é se sentirem que o fim está chegando e que vão ter que buscar uma solução diplomática e política, porque a solução militar já era. Mas isso vai significar que Israel, os Estados Unidos e o governo do Líbano vão ter que ser muito, muito fortes. E Israel, graças a Deus, quero dizer, se olharmos para isso comparado aos últimos 80 anos da existência de Israel, enquanto esse tipo de projeto piloto acontece e vemos como isso funciona, estamos mantendo uma zona de segurança. É algo impressionante. Colocamos, em todo Israel, temos esse cinturão.
Sabe, Ben-Gurion disse, foi Ben-Gurion quem disse. Existem 3 princípios principais para travar uma guerra. Nunca lute em seu próprio território. Sempre lute no território do inimigo. E quando lutar, lute para vencer. E agora, esse segundo princípio, de não estar em seu próprio território, que aprendemos em 7 de outubro. O que isso significa? Israel não está lutando em seu próprio território. É uma coisa incrível. Então, estamos em uma posição de deixar isso acontecer. E, com sorte, isso vai se desenrolar a nosso favor em breve. Bem, como você derrota o Hezbollah se agora estamos adotando uma postura mais defensiva, protegendo uma zona de segurança e talvez retaliando após ataques do Hezbollah, em vez de estar na ofensiva como Israel estava antes de assinar o acordo de cessar-fogo? Acho que você aponta a atenção e é aí que o exército libanês precisa intervir. Ou seja, se avançarmos com tudo, não há espaço para o exército libanês. Isso também coloca os soldados israelenses em risco. E não vamos esquecer, quero dizer, temos uma força terrorista horrível na fronteira norte que está tentando atacar comunidades israelenses. Já matou soldados israelenses. Eles têm o Hezbollah em seu país. Eles têm o Hezbollah, acho que você sabe, você mencionou dentro de Beirute. O Hezbollah tomou conta de todo o país deles. Eles têm interesse direto nisso. Se a única maneira de o Hezbollah ser derrotado é se o Líbano assumir a responsabilidade. Então é isso. Estamos segurando essa área. Estamos operando. Temos diferentes operações. O primeiro-ministro disse publicamente nas notícias há poucos dias. Temos operações. Ele disse, não vou entrar em detalhes. Temos operações em várias áreas. As FDI não estão apenas paradas. Então, há coisas acontecendo. Mas vocês criaram uma área onde o exército libanês pode, pela primeira vez, com o apoio de Israel, eu acho, agir e realmente resolver esse problema. Não se esqueça, quando eles cuidarem do problema, o Hezbollah, como organização terrorista, sempre vai tentar aparecer de novo, como um cogumelo. Eles precisam ter a capacidade de impor isso. Não estamos imaginando que está resolvido. Você não quer estar enviando soldados israelenses para Beirute daqui a 10 anos para tentar lidar com um problema crescente. Eles têm que mostrar força. E essa é a lógica aqui. E se o governo libanês, ou membros do governo libanês, alguns dos quais podem ser xiitas ou sunitas, não necessariamente apenas cristãos, estão fazendo declarações contra as forças de defesa de Israel, essas declarações são consistentes com o que Israel está ouvindo em seus canais de negociação? Sabe, como o governo libanês e também, nesse caso, os Estados Unidos, enxergam Israel continuando a atacar o Hezbollah dentro do Líbano. Sabe, quando eu leio, a maioria das informações está saindo no Twitter, certo? Dá para ver o que eles estão publicando no Twitter. No Twitter, você pode ver, por exemplo, que eles imediatamente tomaram partido da versão de que essa família foi eliminada até que explicamos. Mas mesmo assim, quando você observa a linguagem, ainda volta para a ideia, todo o discurso sobre Israel é de que existem acordos com Israel. Quero dizer, eu vi uma grande mudança na maneira como os libaneses estão lidando com isso e no fato de que eles reconhecem a soberania israelense. Sabe, esses caras acordam com o Hezbollah como vizinho. Quando você vem a público e diz que reconhece a soberania israelense, isso é um grande passo para o Líbano. Mas, como em tudo, se eles sentirem que o Hezbollah está crescendo e que estamos perdendo espaço, que estamos fracos, como um oficial libanês, você vai estar muito mais propenso a começar, sabe, a equilibrar seu discurso e a se mover na outra direção. É realmente um momento importante para esse acordo tripartite entre Israel, Líbano e os Estados Unidos projetar força. E eu acho que isso precisa ser feito em breve. Vou te dar um exemplo. No final da Segunda Guerra do Líbano, em 2006, na qual Israel venceu em certo nível, digamos militarmente, nós lidamos com a ameaça. Do ponto de vista das relações públicas, foi um desastre, porque eles desfilaram dizendo que venceram. E podemos ver que o financiamento do Hezbollah aumentou. Sabe o que eles fizeram? Moron al-Has, que era a comunidade logo acima da fronteira norte, certo? O que eles fizeram? Eles construíram um parque no topo, bem naquele ponto, chamado Jardim Iraniano, com uma pequena mesquita Al-Aqsa, uma foto, uma estátua de Soleimani, apontando na direção de Israel. E eles levavam crianças lá e mostravam como venceram a guerra e como Israel é fraco, o Ocidente é fraco, e isso servia para recrutar. Vai ser a mesma coisa aqui. Nós não queremos que haja um parque chamado Jardins Iranianos no topo da colina Balfour. Nós não queremos isso. É importante mostrar vitória absoluta, e eu acho que o primeiro-ministro de Israel está dedicado a isso. Você pode ouvir o ministro da Defesa. Mas, de novo, a chave para esse acordo é que o Líbano entre na disputa. Quero avançar e mudar para a situação em Gaza, porque, ao mesmo tempo, você tem o Hamas violando o cessar-fogo lá no fim de semana. Um artefato explosivo do Hamas foi descoberto depois que um tanque das FDI passou por cima dele. Graças a Deus, não houve feridos lá. Além disso, terroristas cruzando a linha amarela e atacando posições das FDI. Nos dê as últimas informações sobre a situação em Gaza, por favor. O Hamas está se reconstituindo. É realmente simples assim. O Hamas, nos últimos 8 meses, o Hamas se comprometeu a se desarmar. Todo o acordo do presidente Trump, o primeiro ponto a primeira palavra é a desradicalização de Gaza. Gaza não vai representar uma ameaça para seus vizinhos. E todo o acordo parte da ideia de que o Hamas vai se desarmar.
Eles têm feito exatamente o oposto. Eles recrutaram seus soldados. Eu tenho vídeos mostrando. Eu posso vê-los andando por aí com armas carregadas ao redor de todos os caminhões de alimentos. Eles têm munições cristãs. Nós os pegamos fazendo 7 exercícios diferentes que são treinamentos contra Israel. O Hezbollah não age isoladamente. Eles estão crescendo, ou seja, estão recrutando novamente. Eles estão ficando cada vez mais agressivos. E Israel está se mantendo firme. Mas como o primeiro-ministro tem sido muito claro ao dizer, essa não é uma situação que vai permanecer como está. Agora, estamos satisfeitos que os Estados Unidos tentem intervir e realmente desarmar o Hamas. Preferimos que, se eles puderem fazer isso, nós não precisemos fazer. Mas no final das contas, não vamos permitir que o Hamas continue crescendo e se espalhando como antes. Alguém está enviando tropas para a desmilitarização do Hamas neste momento? Há alguns países que já enviaram tropas. Mas, novamente, uma coisa é enviar tropas, o que é um primeiro passo importante. É outra coisa, outro passo, dizer o que essas tropas vão fazer. Sabe, entrar para desarmar o Hamas. Eu acho que sabemos do lado israelense que você não simplesmente bate na porta. Olá, sabe? Quantos AK-47 e Kalashnikovs vocês têm? Não, você bate na porta, alguém vai atirar pela porta. Então, a questão é, o que essas tropas vão fazer? E como elas vão desarmar o Hamas? É aqui que Israel tem sido incrivelmente firme. Nós não estamos defendendo a política de deixar as armas na entrada, onde o Hamas vai deixar suas armas na entrada e ir jantar. Sair, sabe, dar um adesivo pro cara e pegar sua arma de volta. Então, há muitas dúvidas aqui. Os Estados Unidos disponibilizaram essa força. O Conselho de Paz disponibilizou essa força. E é uma bênção se alguém mais vier e realmente conseguir fazer isso. Esperamos que eles consigam fazer isso. Se eles não conseguirem, nós vamos fazer. E quanto à Turquia e ao Catar dizendo que querem fazer parte desse tipo de força? Eu sei que Israel, várias vezes, inclusive o primeiro-ministro, rejeitou a participação desses países em tal força. 2 dias atrás, a Turquia pediu a destruição de Israel. O Catar financiou e abrigou a liderança do Hamas e é o principal patrocinador deles, sendo um grande apoiador do terrorismo em todo o mundo. Colocar esses 2 países, responsáveis por desmantelar o Hamas, a 8 quilômetros das comunidades israelenses, seria suicídio nacional. E, portanto, o primeiro-ministro, mais uma vez, foi super claro, traçou a linha vermelha. Não vamos permitir que um país inimigo, que clama pela nossa destruição, se aproxime a 8 quilômetros das comunidades israelenses e diga, agora vocês estão encarregados de desmantelar as pessoas que vocês mesmos criaram. Agora, Israel teve vários porta-vozes desde o início da guerra até hoje. Em certos momentos, no início da guerra, houve um ataque diplomático contra Israel e, especificamente, contra os porta-vozes israelenses. O que você está percebendo agora, na sua posição, sobre o tom e a maneira de proteger os interesses de Israel na mídia e na esfera pública? Eu acho que é um desenvolvimento incrivelmente promissor. Fui contratado para o gabinete do primeiro-ministro. Eu me reúno diariamente com o primeiro-ministro e todos os chefes de segurança em uma mesma mesa. Todos estão comprometidos agora, e está claro para todos, graças a Deus, certo? Nós somos o povo de dura serviço. Mas, eventualmente, até o povo de dura serviço, alguém fez uma massagem neles. E nós meio que percebemos, ok, essa realmente é a 8ª frente. Pelo que estou vendo dentro do sistema, há um reconhecimento real de que essa frente, eu até ouvi dizer que é ou a 8ª frente ou a frente mais importante. A diplomática, a frente da Hasbará, a frente de ser capaz de explicar o que está acontecendo e se antecipar. E se você não estiver à frente, sair e dizer o que pensamos, não apenas em resposta, certo? Eu mesmo, como porta-voz militar por anos, você acaba sendo inundado com tantas perguntas, você quase não consegue respirar para dizer, por que estamos aqui em primeiro lugar? E agora, há um reconhecimento real. Não, nós estamos aqui. Estamos enfrentando o mal. Somos o único país em todo o mundo que entende o que é enfrentar o mal. Sabe, nós não nos encantamos com esse tipo de ideia de ser bondoso com seu vizinho terrorista, e ele será bondoso com você. É por isso, aliás, parte do mundo não gosta do que estamos fazendo, porque eles ainda se apegam a esses ideais da Europa Ocidental de que se formos apenas gentis e os aceitarmos, eles vão nos amar. Bem, nós sabemos que isso não vai acontecer, e por isso estamos enfrentando eles. E é importante se posicionar e apresentar isso. O primeiro-ministro, o setor de defesa, todos estão alinhados. E eu acho que estamos vendo um ponto de virada para Israel. Ele é Doron Spillman, o porta-voz internacional do gabinete do primeiro-ministro e, claro, ex-apresentador aqui na JNS TV. Sempre bom tê-lo de volta. Muito obrigado por se juntar a nós aqui no Jerusalem in Minute. É um prazer. Muito obrigado, Doron. Alex, vamos focar, se pudermos, um pouco mais em Gaza. Israel diz que o Hamas deve se desarmar antes de qualquer ideia de retirada. Vamos conferir este trecho. Na rotina de Watazem, queremos expressar o mais próximo possível. Enquanto eu for o primeiro-ministro, não haverá um Estado palestino. Nem em Gaza, nem na Cisjordânia. Nem com Fatah, nem com Hamas.
Sobre questões específicas que têm sido perguntadas nas notícias recentemente, quero ser preciso sobre isso. Israel rejeita o documento de 15 pontos. Ouvi pessoas dizendo, vocês não disseram, mas aqui estão as últimas informações. Diz Notzar Diak. Israel rejeita o documento de 5 pontos. As forças de defesa de Israel não farão qualquer retirada até que o Hamas seja desarmado. E quando eu digo desarmamento do Hamas, isso significa as armas pesadas, as armas menos pesadas e as armas leves. Então, como discutimos isso na semana passada, e agora o primeiro-ministro Netanyahu reforça essas declarações, dizendo que o Hamas deve se desarmar para que haja progresso na frente de Gaza. Bem, vimos há cerca de uma semana, acho que falamos sobre isso no programa da semana passada, que um novo plano de 15 pontos foi apresentado pelo Conselho de Paz. E esse plano de 15 pontos, você sabe, falava sobre um desarmamento mais brando do Hamas. Principalmente que talvez as armas fossem recolhidas, armazenadas em depósitos, e que a polícia palestina, não o Hamas, ficaria responsável pela chave. Sabe, e Israel acabou de se manifestar e rejeitou totalmente isso. E é um pouco diferente de como o primeiro-ministro reagiu em outros momentos ao longo da trajetória desta guerra, especificamente com o presidente Trump no cargo. O primeiro-ministro geralmente busca mais canais diplomáticos nos bastidores para explicar a posição de Israel. Sabe, estamos entrando em um período eleitoral agora. Faltam apenas 3 meses para o dia 27 de outubro, data da eleição. E o que você vê é que o primeiro-ministro está se posicionando firmemente e afirmando que esse plano de 15 pontos, segundo a posição de Israel, é totalmente inaceitável. Israel não vai aceitar isso. Eles não vão se retirar de nenhum ponto dentro de Gaza, nem atrás da linha amarela, nem na frente da linha amarela. E Israel controla muito território na frente da linha amarela. Então, Israel está dizendo que não vai se retirar. Eu acho que houve algo muito interessante que o primeiro-ministro disse aqui. Algo que ele realmente não tinha dito antes. E ele disse que não vai ser criado um Estado palestino. E ele já disse muitas vezes que não vai permitir que um Estado palestino seja criado na Judeia e Samaria. Mas o que ele disse aqui nesta declaração, acho que pela primeira vez, é que ele nem sequer vai permitir que Gaza se torne um Estado palestino oficial, nem uma terra do Hamas, nem uma terra do Fatah. Lembre-se, Mahmoud Abbas, que comanda a autoridade palestina, ele é do Fatah. Então eles não vão conseguir controlar isso. E o Hamas também não vai conseguir controlar isso. Então isso deixa uma grande interrogação sobre o que o primeiro-ministro realmente vê como o futuro de Gaza. Mas o que ele deixa claro é que Israel não vai se retirar da faixa e entregá-la para algum órgão governamental palestino. Permitir que esse pequeno estado, com esse projeto piloto de um estado palestino, que era chamado de Gaza, realmente se torne uma entidade palestina formal? Os comentários dele acabam indo contra o próprio plano, porque o plano prevê que algum tipo de entidade da autoridade palestina seja responsável por Gaza no dia seguinte ao fim da guerra. O plano de 20 pontos, que foi assinado quando o cessar-fogo entrou em vigor, prevê um Comitê Nacional para a Administração de Gaza, que deve ser composto por tecnocratas palestinos aprovados por Israel para administrá-lo. Mas isso deve ser supervisionado pelo Conselho da Paz. Agora, você tem Nikolai Miladonov, que foi o ex-enviado da ONU responsável por Gaza, que agora é basicamente o chefe desse Conselho da Paz. E quando o primeiro-ministro veio a público e disse, bem, Israel não vai se retirar até que o Hamas esteja totalmente desarmado. E ele deixou claro nessas declarações o que desarmamento realmente significa. São as armas pesadas, que eu acho que todo mundo entendeu que o Hamas teria que entregar as armas pesadas. Quer dizer, eles não fizeram isso, e eu não sei se vão fazer, mas todo mundo meio que concordou com isso. O que o primeiro-ministro está deixando claro aqui nessa declaração é que também são as armas leves, as armas de fogo com as quais o Hamas aterroriza a sociedade. Na verdade, é assim que eles continuam no controle de Gaza. Eles são o governo de fato em Gaza porque, se alguém se opõe a eles nas ruas, é abatido por essas armas leves, os fuzis AK-47 e as metralhadoras. Então, enquanto isso, sim, deveria haver algum governo tecnocrático palestino que assumisse. Mas o primeiro-ministro está dizendo que não será a autoridade palestina. Ele tem sido muito claro sobre isso até agora. Não vai ser o Hamas e, de qualquer forma, vai precisar ser supervisionado pelo Conselho da Paz. O presidente do Conselho da Paz, no final das contas, é Donald Trump. E isso significa que, sabe, temos uma janela limitada de cerca de 2 anos, enquanto Trump ainda é o presidente, para talvez chegar a algum tipo de próximo passo, próxima etapa em Gaza. Caso contrário, você terá outro presidente, e quem sabe o que ele pode fazer.
ele pode destruir completamente o Conselho da Paz e você estará em outro período de instabilidade. Enquanto isso, com a eleição israelense se aproximando, o primeiro-ministro está dizendo que Gaza não vai ser um Estado palestino, Judeia não vai ser um Estado palestino e Israel não vai se retirar nem um centímetro enquanto Hamas continuar armado. Israel também está se preparando para o futuro. Houve um relatório esta semana de que milhares de toneladas de equipamentos militares dos Estados Unidos já chegaram ao Estado de Israel. Estamos falando de veículos Hummer, tratores D9, caminhões, todo tipo de equipamento pesado de engenharia, que Israel usa em lugares como Gaza, que Israel usa em lugares como Judeia e Samaria. Então, Israel está se preparando para um possível conflito em qualquer uma dessas frentes, de fato. Acho que isso é uma grande prioridade estratégica para Israel. Israel não só precisa reabastecer o que foi perdido durante esses quase 3 anos de guerra, mas, na verdade, avançar sua posição estratégica, conseguindo as armas de que precisa, e fazendo isso agora com o presidente Trump ainda no cargo. O presidente Trump deixou muito claro em sua administração que eles querem que Israel tenha as armas de que precisa para se defender. Que o Congresso e o Senado agora, ambos controlados pelos republicanos, pelo menos pelos próximos meses até as eleições. E quem sabe, pode muito bem ser que o Congresso mude e se torne democrata. Pode ser que o Senado também mude. Enquanto isso, você tem um Congresso e um Senado, ambos republicanos, ambos amplamente a favor de Israel. O presidente da Câmara, Mike Johnson, é muito comprometido com o fornecimento de armas para Israel. E assim, você vê que isso só vira manchete hoje, mas existem esforços diplomáticos avançados, muito provavelmente liderados do lado israelense pelo embaixador nos Estados Unidos, Yehiel Leider, para garantir que Israel consiga reabastecer seus estoques. E ao mesmo tempo, você pode ter certeza de que Israel, internamente, está buscando maneiras de começar a produzir essas armas, armas pesadas, por conta própria. E também está procurando outras fontes, além dos Estados Unidos, para diversificar os canais de abastecimento. Alex, ao mesmo tempo, nesta semana, houve um confronto diplomático entre Israel e a Grã-Bretanha por causa de declarações feitas pelo primeiro-ministro Netanyahu em um podcast recente, nas quais ele se referiu à Grã-Bretanha como uma república islâmica, com base na realidade local. Você está falando sobre os milhares e milhares de imigrantes que chegaram às costas da Grã-Bretanha. Além disso, a mudança de atitude em relação a Israel. Vamos conferir esse trecho. Aliás, ele e o pai dele, Randolph, filho de Churchill, vieram e cobriram aqui a Guerra dos 6 Dias de uma forma muito positiva para nós. Como você vai encontrar isso na Grã-Bretanha, na chamada República Islâmica da Grã-Bretanha? Como você vai encontrar isso? Então aí você tem o primeiro-ministro se referindo ao Reino Unido como uma república islâmica. Aliás, eu vi outro vídeo do vice-presidente J.D. Vance, na verdade, brincando, eu acho também, em algum tipo de podcast, se referindo ao Reino Unido como uma república islâmica. Bem, na verdade, vimos que os porta-vozes de Netanyahu tiveram que meio que justificar essas declarações, que obviamente provocaram uma forte reação. Resposta do Reino Unido e do gabinete do primeiro-ministro, basicamente dizendo que o primeiro-ministro estava fazendo era repetir as observações feitas por J.D. Vance apenas algumas semanas antes sobre o Reino Unido. Agora, obviamente, você vê como os muçulmanos estão se tornando prefeitos de grandes cidades em todo o Reino Unido, como, especialmente nas cidades, você tem um ambiente onde antes havia uma grande e próspera comunidade judaica, que agora está acuada, em uma posição defensiva, com medo por sua vida. Há muitas pessoas no Reino Unido dizendo que a situação para os judeus piorou tremendamente. E do que eles mais têm medo? Eles têm mais medo dos muçulmanos que estão lá. E você vê autoridades governamentais muito preocupadas com como os muçulmanos vão votar nas eleições. E, portanto, o Reino Unido tem retirado apoio diplomático a Israel, quando antes se considerava que o Reino Unido era talvez o segundo ou terceiro maior aliado de Israel no mundo, atrás dos Estados Unidos. E o que você vê agora, essas declarações do primeiro-ministro Netanyahu, que na minha opinião, obviamente tocam em um ponto sensível no Reino Unido, é apenas uma espécie de resposta, eu diria, a muitas das declarações que vieram de altos funcionários do Reino Unido, incluindo o recente primeiro-ministro, Starmer, que basicamente reconheceu o Estado palestino, o que claramente vai contra os interesses de Israel. E ele disse, antes de fazer isso, que faria enquanto a situação terrível em Gaza continuasse.
E vimos que o ex-ministro das Relações Exteriores de lá, Danny Lammy, disse que o que Israel está fazendo em Gaza e a ajuda humanitária que Israel estava fornecendo em Gaza era desumano, perigoso e grotesco. Também houve muitas declarações, até mesmo de alguém que Israel teria considerado um aliado, David Cameron, que no início da guerra era o ministro das Relações Exteriores, também fazendo declarações que definitivamente desagradaram Israel. Não são o tipo de declarações que eles esperariam de um aliado. E agora, de repente, o primeiro-ministro responde com algo que todo mundo no Reino Unido e ao redor do mundo sabe que é verdade. E o Reino Unido está ficando um pouco sensível em relação a isso. Sim, com certeza. Vamos ter que ver se isso vai se transformar em uma discussão ainda maior daqui para frente. Mas, finalmente, nessa semana, Judeia e Samaria, o ministro da Defesa, Israel Katz, ordenou que os militares se preparassem para um plano de transferência de autoridade sobre questões civis envolvendo israelenses na Judeia e Samaria. Isso está sendo considerado uma grande notícia. Muitas pessoas estão dizendo que esse é mais um passo em direção à soberania na Judeia e Samaria. Na verdade, vou escrever sobre esse assunto nos próximos dias aqui para o JNS. O que sabemos até agora e qual é a importância dessa medida tomada pelo ministro da Defesa? Bem, você tem uma situação em que a Judéia e Samaria são realmente consideradas pela lei israelense como estando sob a responsabilidade dos militares, certo? Não são governadas da mesma forma que Jerusalém ou Tel Aviv. É literalmente governada pelos militares. E o que você viu nos últimos anos foram tentativas, especificamente de políticos de direita em Israel, de tentar normalizar a situação administrativa na Judéia e Samaria. E lembre-se, Israel é um país minúsculo, certo? Você sabe, você pode dirigir do Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão, o que inclui passar pela Judéia e Samaria, em cerca de 2 horas, certo? De norte a sul, o país é um pouco mais comprido, mas de leste a oeste, atravessando o meio do país, é uma viagem rápida. Se você estiver parado no meio, como eu morava em Betel, ou se você mora em Elazar, se você estiver em um ponto alto do país, nas cadeias de montanhas da Judéia e Samaria, você consegue ver a olho nu através do país para um lado e para o outro. É um país minúsculo. Então, a ideia de que uma parte do país será governada pelos militares, enquanto outra parte do país é governada pela polícia e pelos vários ministérios do governo israelense, é algo que precisa ser corrigido, certo? Se você quiser pavimentar uma rua na Judéia e Samaria, em vez de passar apenas pelo Ministério dos Transportes, isso precisa passar pelos militares. Então, aqui também, o que eles estão dizendo é que a aplicação da lei na Judéia e Samaria deve ser transferida apenas para a polícia israelense. E o que é interessante sobre isso, eu diria também, é que você tem, e especialmente se você está lendo, muitos desses veículos de mídia israelenses de esquerda, como o Haaretz e o Times of Israel especialmente, consideram isso um dos seus principais focos, que é a questão do que eles sempre chamam de violência dos colonos, como se essa fosse a ameaça mais perigosa de todo o Oriente Médio. E a maior ameaça a Israel seria a chamada violência dos colonos, onde você tem esses confrontos entre palestinos que vivem na Judéia e Samaria e judeus que vivem na Judéia e Samaria. Muitas vezes brigando por terra, onde as ovelhas podem pastar e quem está plantando árvores. E eles fazem parecer que isso é, sabe, uma ameaça muito maior à segurança de Israel do que o Hezbollah ou o Hamas ou até mesmo o Irã, que está desenvolvendo armas nucleares ilícitas. E o que acontece aqui é que o exército realmente não pode ou não deveria lidar com ameaças que vêm do lado israelense, porque o exército não se volta contra o seu próprio povo. Ele não faz aplicação da lei contra os cidadãos do seu próprio país. Na verdade, um exército só lida com ameaças vindas de outro país. Então, transferir isso para a polícia pode dar a Israel mais ferramentas para lidar com a aplicação da lei do seu próprio lado, algo que o exército disse que teria muita dificuldade em fazer. É uma medida prática, é uma iniciativa bem-vinda, e eu acho que isso é um avanço incrível para todos os cidadãos do Estado de Israel. Continua, teremos uma eleição em 3 meses. Vamos ver até onde essa nova proposta do ministro da Defesa vai chegar antes de termos que votar novamente para o nosso Knesset. E é isso, para o Jerusalém em Minuto aqui na JNS TV. Josh Chassin aqui, ao lado de Alex Traiman. Muito obrigado por nos acompanhar. Não deixe de conferir todo o conteúdo incrível oferecido pela JNS TV. Além disso, acesse jns.org para todas as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Quero agradecer ao pessoal que trabalha nos bastidores aqui. Não se esqueça de se inscrever e nos dar um super obrigado. E a gente se vê na semana que vem aqui no Jerusalém em Minuto.